Oi, pessoal, tudo bem? É... Para não perder o costume, né, gente? Ó, continua dando like, tá? É importante pra mim, se vocês puderem dar um like, tá bom? Gente, hoje eu acabei de postar a dança, tá? Mas pensando na minha mentalidade de hoje, tá? Pensando em algumas coisas que poderiam ter, talvez, não ter dado certo, enfim. Tá? Eu acabei de postar lá, tá bom? Dá uma olhada lá e dá um like, tá bom? Hoje, gente, eu vou falar sobre a minha profissão, as minhas profissões, né? Que nesses anos, nesses quase 30 anos, acho que é 28, 29 anos aqui em São Paulo. Gente, eu trabalhei, como eu falei pra vocês, eu trabalhei numa fábrica de vassoura, né? Foi meu primeiro emprego aqui em São Paulo. Acho que eu falei isso pra vocês já no outro vídeo. E depois, quando eu saí da fase do exército, comecei a trabalhar. Aqui tem um mercado em São Paulo chamado Irmãos Lopes. Eu trabalhei por 2 anos e pouco, tá? Esse vídeo eu vou falar só das minhas profissões, tá bom? E que daí trabalhei no Irmão Lopes, depois trabalhei 2 anos e pouco, aí eu saí e fui trabalhar de metalúrgico, olha bem, metalúrgico. Depois, com alguns anos depois, fui trabalhar em fábrica de fio, acho que é indústria, né? Fui trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar e trabalhei por muitos anos em condomínio. Trabalhei em 3 condomínios. Trabalhei. E dentro do primeiro condomínio que eu comecei a trabalhar no condomínio, nessa minha vida toda, trabalhando com a dança, trabalhando não, vivendo a dança, né? Tentando respirar, não totalmente da dança, né? Mas fazendo aquilo que eu gostava de fazer, que é praticar a dança. Porque a dança, quem gosta de dança aí, quem tá assistindo sabe, a dança é o teu respiro, a dança é como se fosse a tua alma. Sabe, gente? Através da dança é que você consegue se expressar o seu melhor de você. Vocês, quem dança ou quem já dançou sabe do que eu tô falando. Entendeu? E, e para mim foi importante. É importante. Então, depois do meu primeiro trabalho, que eu tava trabalhando em condomínio, nessa linha de condomínio, eu fui para visitar minha mãe, foi muito importante. Depois, completamente 10 anos. Cheguei aqui em 98, fui em 89, quer dizer, desculpa, 89, fui ver minha mãe em 98, mais ou menos 10 anos. E foi super importante para mim, depois de tanto tempo, ver minha mãe, né? E eu nunca fui muito de contar da minha vida, sabe? Se eu tô ruim, se eu tô bem, se eu tô... Nunca fui de ficar falando, porque eu acho que não vai mudar em nada, né? Graças a Deus eu nunca precisei da minha mãe, desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, nunca precisei. Mas também se eu tivesse precisado, não teria problema nenhum. Mas eu sei que ela não podia. E graças a Deus eu fiz de tudo para não precisar, tá? Porque realmente ela não podia na época. E depois eu fiquei um bom tempo nesse primeiro condomínio, né? Que foi quando eu fui visitar minha mãe depois de 10 anos, morando aqui em São Paulo. Depois saí desse condomínio, eu saí. E foi onde tudo começou nesse condomínio, porque teve um fato super chato, sabe? Um belo dia, porque nesse condomínio, gente, eu trabalhei, era de serviços gerais, tá? Em condomínio, tá? Era serviços gerais. E na verdade, serviços gerais, mas na verdade é faxina, né? Mas eu estava registrado como serviços gerais. Então, eu cheguei num dia, acho que foi numa segunda-feira. Cheguei para trabalhar e fui fazer a limpeza.
Fui fazer a limpeza do banheiro, gente, numa segunda-feira. Gente, imagina a cena. Imagina a cena. Cheguei a abrir a porta do maldito do banheiro e vi, desculpa a expressão, tá? De cocô do chão ao teto. Mas eu fiquei tão indignado que eu chamei a responsável lá do condomínio, falei um monte pra ela, falei, sabe, de tudo que tinha falado, do pior pra baixo, sabe, o que vocês imaginarem que eu falei de ruim, de palavrão, sabe, de xingamento, imagina, pra baixo. E sabe, fiquei super indignado, chateado, eu acho que eu chorei, não lembro direito mais. Então, daquele dia, gente, em diante, eu falei, eu não quero mais trabalhar mais de condomínio. Não quero mais trabalhar nessa profissão. Não quero. A profissão é digna, como qualquer outra. Mas tem pessoas... A gente lida com o ser humano, né? Eles não respeitam. Mas enfim. E eu cumpri minha promessa. Lá mesmo, acho que foi, não sei se foi no mesmo ano, eu comecei a fazer auxiliar de enfermagem. Eu sou formado, fiz um curso técnico de auxiliar de enfermagem. Que daí comecei a fazer 1 ano e meio. E eu saí daquele condomínio e fui para outro. Naquele outro, trabalhei 1 ano e pouco naquele condomínio, no mesmo segmento. E quando eu me informei, eu pedi para ele me mandar embora. Ele me mandou embora. Né? Ele não queria, mas ele me mandou. Que eu sempre, gente, trabalhei muito bem. Tá? Não é por nada não, mas eu sempre fiz fazer de tudo para fazer bem o meu trabalho. Porque a gente precisa, né? Eu precisava do meu trabalho. Quando eu me formei, eu falei para ele, ó, me manda embora. Ele me mandou embora. E eu fui à luta, gente. Eu acho que você tem que ir à luta naquilo que você quer. Isso através da dança, como eu já falei no vídeo anterior. Como a sua primeira profissão que você quer de fato um curso técnico, né? Que você queira. Porque as outras profissões que eu tinha, de alimentador de máquina, de repositor, de metalúrgico, entendeu? É um emprego digno. Todas são profissões, mas uma profissão técnica, sabe, da saúde, foi a primeira vez. Então daí eu me formei, fiz e pedi para ser mandado embora. Procurei, gente, 3 meses para trabalhar. Vocês acreditam que eu não achei? Não encontrei na época? E não podia ficar parado. Então o que é que aconteceu, gente? Mais uma vez eu tive que trabalhar em condomínio. Trabalhei em condomínio um tempo, não consegui também auxiliar de enfermagem, porque daí o meu foco não era mais a enfermagem, né? Porque não dá para ficar parando, para ficar procurando. Aí eu saí do condomínio, comecei a trabalhar em alimentador de máquina, como eu falei, até citei agora, né? Uma das minhas profissões também é alimentador de máquina numa multinacional. Melhorou a minha situação, não era mais serviços gerais, né? Uma limpeza muito boa, trabalhei um bom tempo também. Depois eu fui mandado embora, depois eu entrei em outra, também no mesmo segmento. E depois eu entrei em outra também. E nessa última empresa que eu trabalhei, de plástico, né, que eles fazem peças, né, de carro, tudo que é no carro, que tem no carro, né? E outras coisas também de plástico. Um belo dia, eu falei assim que eu não queria mais trabalhar mais disso, eu queria fazer uma faculdade. E um belo dia eu falei assim, eu vou prestar um vestibular. E eu prestei o vestibular. Prestei o vestibular e passei, gente. Eu sempre quis fazer faculdade, mas na época, infelizmente, não dava para fazer, gente. É uma realidade totalmente diferente. Ao longo dos anos, isso foi melhorando, claro. Foi por isso que eu resolvi fazer fazer as inscrições para o vestibular. E passei. Né? Isso para mim abriu, sabe, os horizontes para mim. Mas, como vocês sabem, tudo não é, né, maravilhas, né? Vocês acreditam? Adivinha? Mais uma vez fui mandado embora. Mas eu não desisti. É isso que eu quero
com esse vídeo que eu tô fazendo, gente, falando sobre a minha vida, eu não posso contar só coisas boas. Eu tenho que contar realmente de fato o que aconteceu. Entendeu? E nada foi flores, mas isso me fortaleceu a ir atrás dos meus objetivos. É isso que eu falo pra vocês, que, sabe, corra atrás do seu objetivo. Que as pessoas pensam que o que você é hoje, foi maravilha pra você. Não, não foi maravilha. Você chegar até lá, foi tão simples assim. Então, aí eu fui mandado embora dessa empresa, justo na época que eu tinha feito vestibular e estava me preparando para começar a faculdade, fui mandado embora. Mas eu não desisti. Não desisti. Prestei o vestibular, fiz a matrícula e comecei a fazer faculdade. No próximo vídeo eu vou falar para vocês qual foi o curso que eu comecei a fazer. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.